Primeira questão. Sobre o conjunto dos números naturais e inteiros, assinale a alternativa correta. Letra A. Todo número natural é inteiro. Corretíssimo. É só lembrar que o conjunto dos números inteiros é constituído pelos números naturais mais os números negativos. Então já sabemos que a resposta correta é a letra A. Mas vamos analisar as outras alternativas? Letra B. Todo número inteiro é natural. Não, menos 2 é inteiro, mas não é natural. Ou seja, os números negativos são inteiros, mas não são números naturais. Então, falso. C. Não há um número que seja inteiro e natural ao mesmo tempo. Falso. Por quê? Porque a gente sabe que todo número natural também é inteiro. Ou seja, o 0, o 1, o 2, o 3, o 1000, 1 milhão, 2 milhões são números inteiros e também são números naturais. D. Há um número que seja natural e não seja inteiro. Falso. A gente sabe que todo número natural é inteiro. Segunda questão. A sequência de números inteiros menores que menos 4 é... Então vamos lá. Primeiro vamos começar a se familiarizar com a linguagem matemática. Então eu quero os números menores que menos 4. Então como é que eu escrevo isso? X menor que menos 4. Marivaldo, eu não entendo muito esse negócio de maior e menor. Esse símbolo me confunde muito. Pronto, vou dar uma dica. Olhem para esse bico aqui. Ele sempre vai estar indicando que é menor. Olhem para essa abertura aqui. Ela sempre vai estar indicando que é maior. É uma explicação um pouco elegante, mas funciona. Por exemplo, X, coloquei o símbolo 2. Esse bico está para quem? Para X. Então, X é menor que 2. X... a abertura aqui está para o X, então o X é maior que 3. Agora é bom saber também que quando eu digo que X é menor que 2, eu não estou incluindo 2. Ou seja, eu estou incluindo o 1, o 0, o menos 1, o menos 2, o menos 3. Não estou incluindo 2. Se eu quero incluir o 2, eu coloco aqui esse tracinho. Então, X menor ou igual a 2. Então, agora o 2 faz parte. Menor ou igual a 2. Se eu coloco o traço aqui embaixo, agora eu incluo 3. Então, x maior ou igual a 3. Então, x pode ser 3, 4, 5, 6, 7. Isso falando de números inteiros. Voltando à questão. Então, eu quero os números menores que menos 4. Tem um tracinho aqui de igual? Não. Então, menos 4 não entra na história. Então, vamos lá. Eu tenho aqui o 0. Tenho aqui menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7. E desse lado aqui eu tenho os números positivos. Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho infinitos números inteiros positivos e eu tenho também infinitos números inteiros negativos. E eu sei que a lógica dessa reta é que o sentido positivo é da esquerda para a direita. Ou seja, à medida que eu ando para a direita, eu vou pegando números cada vez maiores. À medida que eu vou andando para a esquerda, eu vou pegando números cada vez menores. Então eu quero números menores que menos 4. Eu vou para a direita? Não, para a direita são números maiores. Então eu vou para a esquerda. Então, quais são os números inteiros menores que o número menos 4? Então, aqui eu tenho menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, ou seja, são todos os números que estão à esquerda no menos 4. Então, eu tenho infinitos números. Então, a resposta certa é a letra C. Terceira questão. O oposto de menos 7 é... Marivaldo, eu ainda não entendi essa história de oposto assimétrico. Então, vamos lá. Eu tenho aqui o 0. O 0 funciona como se tivesse um espelho aqui. Existe uma simetria. O que eu tenho de um lado, eu tenho do outro. Só que com sinal contrário, sinal oposto. Aqui eu tenho mais 1 e aqui eu tenho menos 1. Aqui eu tenho o número mais 2, aqui eu tenho o número menos 2. Da mesma forma, aqui eu vou ter o número 7 e a mesma distância do 0 do lado esquerdo, do lado aqui dos números negativos, eu vou ter o menos 7. Então, eu tenho aqui o oposto ou simétrico. Que é o oposto de mais 1? Menos 1. Que é o oposto de menos 2? Mais 2. Que é o oposto de 7? Menos 7.
Sim, Marival, desde complicar, na prática é só trocar o sinal. Exatamente, sem problema. Se eu tenho mais 80, o oposto ou simétrico dele é menos 80. Exatamente. Na prática, o que a gente vai fazer é inverter o sinal. Se eu tenho menos 70, o oposto ou simétrico vai ser mais 70. E preste atenção, no caso dos números inteiros positivos, é dispensável esse sinal de mais aí na frente. Se eu colocar 70, você já tem que entender que é mais 70. Quarta questão, os múltiplos inteiros de 7, tá o quê? X é maior ou igual a menos 28 e menor ou igual a 21 são, nesse caso aqui, x é maior que menos 28, mas tem um tracinho de igual. Então, x é maior ou igual a menos 28, então menos 28 entra. E nesse caso aqui, o bico do sinal, coisa feia de novo, está para o x. Então, x é menor que 21? Não, tem um tracinho aqui de igual. X é menor ou igual a 21. Então, vamos lá. No conjunto dos números naturais, a gente já sabe quais são os múltiplos de 7. 0, 7, 14, 21, 28, 35. Temos infinitos múltiplos de 7. Agora eu sei que para cada número natural diferente de 0, eu tenho um oposto ou simétrico do lado de cá. Se lá são os múltiplos de 7, aqui também eu vou ter múltiplos de 7, só que negativos. Ou seja, eu vou ter o menos 7, menos 14, menos 21, menos 28, menos 35 e por aí vai. Eu tenho infinitos múltiplos de 7 negativos. Agora, o que é que o problema quer? Ele quer os múltiplos de 7 compreendidos entre menos 28 e 21, incluindo o menos 28 e o 21. Então, qual a resposta? Letra E. Menos 28, menos 21, menos 14, menos 7, 0, 7, 14 e 21. Quinta questão. Qual destes termômetros indica a temperatura negativa? Então, visivelmente, a letra A é o único que indica uma temperatura abaixo de 0. Marivaldo, mas ele não colocou sinal negativo aí. Concordo com você, deveria ter colocado. Só que eu sei que o sinal negativo indica também uma indicação abaixo de 0. E a única indicação abaixo de 0 corresponde à letra A, que deveria estar indicando menos 5. Sexta questão. Calculando-se o 10º termo da sequência 22, 18, 14, 10, reticência, obteremos. Então vamos lá, eu quero o 10º termo daquela sequência. Primeiro é o 22, o segundo termo é o 18, o terceiro termo é o 14. Então aí eu já percebi o seguinte, eu estou voltando de 4 em 4 unidades, ok? 22, ó, andei 1 unidade, 2, 3, 4. 18, eu andei 1, 2, 3, 4 unidades. 14. 14, eu andei 1, 2, 3, 4 unidades. 10. Então, vou usar essa lógica. Vou andar 1, 2, 3, 4 unidades. Então, o quinto termo é 6. Vou andar 1, 2, 3, 4 unidades. Então, o sexto termo é 2. Vou andar 1, 2, 3, 4 unidades. O sétimo termo é menos 2. Vou continuar com essa lógica, sempre andando 4 unidades para a esquerda. Então, o sétimo termo é menos 2. Então, quem é o oitavo? Menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. Então, oitavo termo, menos 6. O nono termo, menos 6, menos 7, menos 8, menos 9, menos 10. O nono termo, menos 10. Finalmente, o 10º termo, menos 11, menos 12, menos 13, menos 14. Então, o 10º termo, menos 14. Letra A. Sim, Marivaldo, se quisesse o 20º termo, você ia fazer de qual tamanho aí essa reta? Que maluquice é essa? Eu vou perder esse tempo todo? Não. Você poderia fazer mentalmente. Você poderia fazer o seguinte, ó, o primeiro termo é 22. Vou andar 4 casas para a esquerda. Então, 21
20, 19, 18. Ó, primeiro termo, segundo termo. Vou andar mais 4 casas para a esquerda, ó, diminuindo o número. 17, 16, 15, 14. Então, o terceiro termo, 14. Então, vamos. 13, 12, 11, 10. O quarto termo é 10. 9, 8, 7, 6. O quinto termo é 6. Vamos até o sexto termo. Então, sexto termo, 6, 5, 4, 3, 2. Então, sexto termo é 2. E aí você continua até o 10º termo. O que esse tipo de questão quer exigir de vocês é vocês perceberem a lógica da sequência. E neste caso, para encontrar o número seguinte, você sempre está subtraindo 4 unidades. 22 menos 4, 18. 18 menos 4, 14. 14 menos 4, 10. Então, o próximo, 10 menos 4, 6. 6 menos 4, 2. 2 menos 4, menos 2. Menos 2 menos 4, menos 6. Menos 6 menos 4, menos 10. Menos 10 menos 4, menos 14. E aqui a gente já começa a pegar a essência dos números inteiros, ó. Andar 4 casas para a esquerda corresponde a subtrair 4 do número. Ó, menos 2 menos 4, menos 6. Sétima questão. O módulo de um número inteiro A é igual a 80. Então, o número A deve ser... Então, vamos lá. Ele está me dizendo que o módulo de um número A é igual a 80. E a gente sabe que módulo é a distância do número até o zero. Então, peraí, qual o número que está a uma distância do zero igual a 80 unidades? O número 80. Porém, eu tenho aqui o simétrico de 80, que é menos 80, que vai estar à mesma distância do zero. Traduzindo, quem é que está a uma distância de 80 unidades do zero? Quem é que está? O 80 e o menos 80. Ou seja, eu tenho essas duas possibilidades. Esses dois números estão a 80 unidades de distância do zero. Ah, Marivaldo, então sempre que eu tiver um módulo de um número, eu vou ter duas possibilidades. Exatamente, porque você tem o número e tem o simétrico dele. E os dois têm o mesmo módulo. Ou seja, o módulo de x é 20. Quem pode ser x? Pode ser 20 ou menos 20. Agora, o módulo de x é menos 20. Quem é x? X não existe. Porque módulo é a distância do número até o zero. E não existe distância negativa. O módulo não pode ser menos 20. Oitava questão. Um termômetro registra 5 graus Celsius. Se a temperatura aumentar 8 graus Celsius, qual será a nova indicação do termômetro? Então vamos lá. A indicação do termômetro, 5 graus Celsius. Se aumentar 8 unidades, qual a nova indicação desse termômetro? Peraí, eu vou andar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Qual a nova indicação? 13 graus Celsius. Marivaldo, que maluquice é essa? Se vai aumentar 8 unidades, era só pegar 5 graus Celsius mais 8 graus Celsius, que vai dar 13 graus Celsius. Exatamente, sem problema. Mas eu quero que vocês percebam algo que é bem básico, que é o seguinte: somar 8 unidades corresponde a avançar 8 unidades aqui na reta que os números inteiros estão representados. Então a resposta certa é a letra C, 13 graus Celsius. Mas eu quero que vocês também entendam uma outra grandeza, que nós chamamos de variação de temperatura. Aqui uma letra grega, a letra delta, que ela sempre vai indicar para a gente variação. E o que é essa tal variação? É o valor final menos o valor inicial. Como assim? Se eu dissesse a temperatura era de 5 graus Celsius e aumentou para 13 graus Celsius, de quanto foi a variação de temperatura? Eu pego o valor final, pulou de 5 graus Celsius para 13 graus Celsius, não foi isso? Então eu pego 13 graus Celsius e abato 5 graus Celsius, que foi 8 graus Celsius. Que a gente já sabia, para sair de 5 graus Celsius
e chegar a 13 graus Celsius, a gente teve que andar 8 unidades. Ou seja, a temperatura sofreu uma variação de 8 graus Celsius. Questão 9. Um termômetro registra 5 graus Celsius. Se a temperatura diminuir de 8 graus Celsius, qual será a nova indicação do termômetro? Agora vamos lá. A temperatura inicial, 5 graus Celsius. E eu vou diminuir 8 graus Celsius. Agora, diminuir corresponde a andar para a esquerda. Andar para a esquerda, 8 unidades. Então, vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A temperatura final vai ser de menos 3 graus Celsius, ou seja, letra B. Agora, eu poderia ter feito o seguinte, a temperatura inicial, 5 graus Celsius. E eu vou abater 8 graus Celsius. Espera aí, eu tenho 5 reais na mão de uma pessoa. Só que eu vou lá e pego 8 reais na mão dele. Eu peguei a mais. Quanto eu peguei a mais? 8 menos 5. Eu peguei 3 reais a mais. Então, qual é a minha situação? Eu vou ficar devendo 3 reais a esse colega. Ou seja, a resposta final, menos 3 graus Celsius. Agora, por curiosidade, se eu quisesse encontrar a variação de temperatura sofrida por esse corpo, eu teria que pegar a temperatura final menos a temperatura inicial. Qual foi a temperatura final? Menos 3. Menos, qual foi a temperatura inicial? 5 graus Celsius. E agora, como é que eu faço uma conta como essa? A gente vai aprender mais adiante. Mas, por enquanto, a gente pode utilizar a história de estar devendo. Qual é a sua situação se você deve 3 reais a João e 5 reais a Paulo? Porque o menos para a gente significa estar devendo. Depois a gente vai melhorar essa ideia, mas por enquanto significa que a gente está devendo. Eu devo 3 reais a João e devo 5 reais a Paulo. Como é que eu estou? Endividado, certo? Mas qual é o valor da minha dívida? Eu estou devendo 8 reais, ou seja, menos 8 reais. 3 reais eu devo a João e 5 reais eu devo a Pedro. Minha dívida total é de 8 reais. Com a situação de dívida, vou colocar um sinal negativo. Eu devo 8 reais. Ou seja, a variação foi de menos 8 graus Celsius. Sim, Marivaldo, a gente andou para a esquerda. Então, realmente, andar para a esquerda corresponde a subtrair. Andar para a esquerda corresponde a uma variação negativa. Andar para a esquerda significa uma variação de temperatura negativa. Beleza, esse é o entendimento que eu quero. Uma variação de temperatura negativa corresponde a andar para a esquerda. Nessa reta que estamos usando para representar os números inteiros. 10ª questão. Um termômetro registra 10 graus Celsius. Se a temperatura diminuir de 15 graus Celsius, qual será a nova indicação do termômetro? Então agora vamos usar o que a gente aprendeu na questão anterior. A temperatura é de 10 graus Celsius e eu vou diminuir 15 graus Celsius. Qual a nova temperatura? Então vamos lá, eu tenho 10 reais na mão de Pedro. Eu vou lá e pego 15 reais na mão de Pedro. Peraí, eu peguei mais do que eu tinha na mão dele. Peguei mais quanto? 15 menos 10. Peguei 5 reais a mais. Então, qual é a minha situação? Eu vou ficar devendo 5 reais a Pedro. Ou seja, essa conta aqui vai dar menos 5 graus Celsius. O menos aqui, indicando que eu estou devendo a Pedro.